Olá, meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo da série Eu esqueci de ligar a luz para gravar. Olá, meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo da série Construindo uma PWA. Então, a gente viu aí até o momento, só vou girar um pouquinho a câmera aqui. Então agora a gente viu até o momento como criar a nossa PWA, utilizar o Manifest.json, trabalhar com Service Workers, chamar o banner de instalação e nesse vídeo particularmente a gente vai ver como a gente consegue identificar através de Media Queries que o usuário está carregando uma PWA. Então dentro das Media Queries a gente consegue aí passar algumas propriedades como filtro. Uma dessas propriedades que a gente vai utilizar como filtro é o Display Mode. Então o Display Mode, a gente viu quando a gente estava trabalhando com o Manifest.json, a gente tem 4 formatos. A gente tem o formato Standalone, a gente tem o formato Full Screen, o formato Minimal UI e o formato Browser. Cada um desses elementos vão ter comportamentos específicos. O formato Standalone, ele vai, dependendo do OS, ele vai esconder toda a interface de navegação. Ele vai exibir o endereço daquela PWA, mas ele não permite nenhuma interação, o usuário mudar a URL ou algo do tipo. O formato Full Screen ele vai ser o formato, como o nome sugere, Full Screen. Ele vai exibir toda a aplicação sem nenhuma UI externa. Então, se você precisa ter algum tipo de controle de navegação, você vai ter que fazer dentro da sua aplicação. Você não pode esperar. O contexto da PWA vai dar para você recursos de navegação. Já o Minimal UI, ele vai dar uma interface mínima, com controle de navegação. O usuário consegue avançar e voltar. Mas a barra de navegação do browser vai estar bem comprimida. Alguns desses recursos eles foram implementados com o passar dos anos. Dos anos não, que o PWA é bem... não recente, mas a gente tem aí 2 anos de PWA basicamente. Mas voltando ao nosso assunto, então a gente tinha o Minimal UI, que foi introduzido recentemente, e o formato Browser, que é o formato com que abre a sua PWA no browser normalmente. Questões bem importantes aí. Primeiro, você precisa controlar a navegação para Standalone e Full Screen, então lembre, fique atento. Se você carrega seu Manifest.json pedindo Standalone ou Full Screen, se você tem mais de uma página, certifique-se que você está dando a navegação para o usuário, que o usuário tem a possibilidade de sair ou conseguir controlar a navegação. Outro ponto específico é a questão do iOS. O iOS ele não suporta atualmente o Web App Manifest, ou seja, dispositivos iOS eles não conseguem ler o Manifest.json. Para a gente fazer a nossa PWA instalável, você consegue aí acessar o vídeo que a gente fala sobre isso com a questão do PWAs e iOS. Lá eu mostro como você consegue adicionar o recurso de instalação do seu app para a plataforma iOS, ok? Mas eles precisam de um recurso diferente do Manifest.json, a inclusão de tags dentro da sua head do seu HTML. Então lá você vai especificar quais são os ícones, qual vai ser o título e a descrição do seu app e se ele vai rodar em full screen ou não. Mas a questão do iOS, quando você define que ele vai rodar em full screen, a gente está definindo o formato standalone. Então, partindo desse princípio, se você quiser fazer uma única Media Query, tanto para iOS como para Android, você precisa rodar no formato standalone. Hoje, abril de 2019. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo no futuro, então no futuro pode ser que a plataforma iOS começou a dar suporte a Manifest.json, então aí você não vai ter mais esse problema. Mas hoje a gente precisa, aí, se a gente quiser fazer só uma Media Query para essas duas condições, a gente precisa trabalhar com formato standalone. Se eu tenho, por exemplo, o Android rodando em full screen, então a gente vai ter que implementar 2 Media Queries, uma para full screen e uma segunda para standalone. No nosso exercício que a gente vai ver na sequência, a gente também vai ver como fazer a implementação de filtros específicos, simplesmente para iOS e filtros específicos para Android. Perfeito? Então agora a gente vai dar aí início na parte prática. Agora na nossa parte prática, a gente vai ver como a gente vai trabalhar com Media Queries dentro
da nossa aplicação, verificando se estamos rodando uma PWA ou não. Então aqui no nosso index.html, a gente vai ter o menu PWA. Então esse PWA menu, ele vai ter um ícone que vai ser a logo do PWA, ele vai ter um botão de instalação para PWA e vai ter o Shared Button. Tanto o botão de instalação quanto o Share Button a gente viu nos vídeos anteriores. Então se você ainda não viu e tiver curiosidade de como implementar, você pode dar uma olhada na playlist e lá você vai encontrar os exercícios anteriores. Então agora que a gente sabe que esses itens que a gente vai trabalhar, eu só fiz uma alteração também, coloquei os scripts de share em um arquivo específico, a gente já tinha feito isso no exercício anterior, e o script prompt também ele está num arquivo específico. Então, o nosso JavaScript ele está funcionando dessa forma. O nosso estilo, a gente vai ter aí as seguintes ações. Para logo, especificamente, a gente vai definir um tamanho e a gente vai definir como display none, inicialmente, o share button também display none e o install button display none. Esses itens eles vão ser exibidos quando o usuário tiver suporte. Então, dentro do JavaScript do share, quando o usuário tem suporte ao Navigator, ele vai adicionar o Display Line Block para o ícone de compartilhamento e tanto o prompt, botão de instalação da PWA, também vai receber aí um Display Block. Então, a gente pode deixar todo mundo com Display Line Block, só para a gente ter conhecimento disso. Então, quando o usuário tiver suporte, nesse caso, a minha PWA eu já instalei. Então, se a gente for em Chrome /apps, a gente vai ter a nossa PWA aqui. Então, só inspecionando e limpando o cache, porque aqui ele está com o script anterior. Estava só fazendo testes. Então, a gente vai ter aqui a nossa PWA com a barrinha lá. A versão desktop ele não tem suporte ao botão de compartilhar, então a gente não vai exibir nada até o momento. Então, agora que a gente tem os nossos itens, tanto a PWA instalada e a nossa aplicação, agora vamos adicionar uma Media Query em nosso estilo. Então lá no nosso estilo, eu vou adicionar mídia. Então a gente precisa saber qual display mode que a gente está trabalhando. Então nesse caso é o full screen. Então nesse ponto específico, a gente vai ter um problema aí. Por quê? As PWAs no desktop, eles não rodam em full screen, eles estão rodando em standalone. Se a gente fizer um teste, mesmo eu tendo aqui a definição do full screen, e se eu incluir o Media Display Mode full screen, então vamos definir que nossa logo vai receber display inline block. Perfeito? Então, feito isso, vamos salvar e vamos testar nossa PWA. Nossa PWA foi recarregada, mas não mostrou a logo, não exibiu a logo, porque as versões desktop elas rodam o formato standalone. Se a gente criar mais uma query aqui, nossa PWA, ela vai ser recarregada. Vou só limpar o cache. Agora sim, a gente tem a exibição da logo. Mas tem um problema aqui, porque isso vai depender muito do browser. O browser hoje, a gente mesmo definindo o formato full screen, por o browser não suportar no macOS o formato full screen, ele vai chamar o standalone. Se no futuro, o macOS e Chrome decidirem dar o suporte ao full screen, a gente vai perder essa segunda media query. Então, o ideal é que a gente utilize um padrão único para todas as plataformas. Então aqui a gente só vai mudar para o formato standalone, para tanto na plataforma iOS quanto na plataforma macOS a gente carregar o mesmo formato e ter uma única media query. Então vamos só excluir o full screen. E tem só um pequeno problema aqui. Dentro da nossa PWA, na aplicação mobile, quando o usuário já tiver feito a instalação, porque a gente tem um botão de instalação aqui no meio. Quando o usuário já tiver feito a instalação, ou não tiver rodando uma PWA, ou não suportar a API de WebShare API, ele vai ter essa barra cinza aqui. Então, se a gente quiser esconder essa barra, como a gente faz? A gente pode ter duas ações. Eu posso definir que a barra vai ser sempre display none. Então, vamos esconder a nossa barra, limpar o cache novamente. Agora a gente escondeu a nossa barra. E essa barra a gente vai exibi-la com JavaScript. E como a gente vai conseguir fazer isso? Com o JavaScript, vou lá dentro do nosso main, a gente tem uma opção de, dentro do elemento window, a gente consegue o match media. O match media, a gente consegue passar para ele uma media query que essa media query vai validar a seguinte ação, a ação que a gente quiser verificar. Então eu posso aqui exibir como display mode standalone. E dentro dessa
match media, a gente vai receber um objeto, um media query, e lá a gente vai ter a verificação se a nossa media query fez um match ou não. Então, só para a gente ter um teste aqui, eu vou dar um console log, vamos armazenar esse item em uma variável, então vamos definir como const is pwa, e dentro do console log a gente chama is pwa, ok? Então lá, salvando, vamos inspecionar nosso item e ver qual a saída dentro do nosso console log. Então, do nosso console log a gente vai ter um objeto lá, media query list, e esse item ele vai nos dar, né, qual foi a media query que a gente utilizou, qual foi aí a situação, se tem um match ou não para essa condicional. A gente ainda consegue adicionar um onChange nesse item, né, ficar acompanhando se o nosso display vai mudar, por exemplo, o usuário fez um resize, então a gente consegue também acompanhar. Mas nesse caso, não, a gente só vai verificar 2 pontos aqui. Se ela está rodando no formato standalone e se ela suportar a Web Share API, que é o segundo recurso, então a gente pode fazer essa condicional como share in navigator e ispwa.matches. A gente vai pegar a nossa barra, que é a PWA menu. Então vamos vir aqui só PWA menu, e a PWA menu vai receber document query selector PWA menu. Então aqui a gente vai armazenar nossa PWA menu, e se a gente encontrar esse item, posso fazer mais um if aqui, ou poderia também mover para fora, então já deixando esse item fora. Se a gente tiver aqui a condicional, se ele tem o match e se ele tem o PWA menu, então a gente vai no style desse item, na propriedade display, a gente vai setar como flag. Então agora a gente verificou se esse item tem suporte às duas situações, se ela é uma PWA e se ela suporta o Web Share API. Nesse caso, a gente vai ser uma condicional ou uma ou outra, né? Então vou só mudar aqui, porque não precisa ser ambas, pode ser uma ou outra, e se ele também achar, a gente vai fazer o display desse item. Então, ok, a versão Desk está sem a barra porque não vai suportar ambas situações, nem o Navigator, nem a propriedade Match. E a nossa PWA, vamos só recarregar e limpar o cache. Quando ela for uma PWA, ela vai exibir a logo e a barra, ok? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que a gente pode tratar também é a questão do Install Button, né? Quando o item tiver o suporte à instalação, esse recurso do prompt ele vai rodar em um momento diferente, ele não vai ser linear, ele vai ser assíncrono. Então a gente pode também jogar essa condicional para dentro do nosso install button. Então lá eu posso verificar se o nosso item fazer a mesma validação. Nesse caso, só porque o nosso código está quebrado, a gente poderia fazer num lugar só. Posso verificar se ele é uma PWA dentro do nosso prompt. Quando a gente exibe o botão, ao invés de a gente verificar se o navegador tem suporte a share, a gente só verifica se é uma PWA e se tem o PWA menu, então sim, ele vai fazer a exibição do banner de instalação. Isso para quando for uma aplicação desktop e ainda não tiver a nossa PWA instalada, ok? Então isso é uma segunda situação. Então o nosso código aí está fazendo a validação tanto na parte do style quanto também na parte do CSS. Esses dois exercícios aí é só para mostrar que você consegue ter tanto a media query rodando, fazendo a validação da sua exibição, da sua aplicação, como também você pode controlar esses itens através do JavaScript. Perfeito? Então a gente vai fechando esse tutorial por aqui e até o próximo vídeo.